16 horas em ponto em todo o território nacional, altura esta em que nós vamos ao nosso programa Planeta B. Programa este radiofónico no qual nós falamos sobre meio ambiente e hoje não será diferente. Lembrando que estamos aqui na nossa 13ª edição, hoje dia 18 de janeiro de 2024. É muito importante dizer que esta é a primeira edição de 2024, depois de uma pequena paragem, como nós sabíamos, estávamos no December time e hoje estamos em janeiro. Um mês muito complicado para quem não teve uma boa planificação no que diz respeito ao uso das suas finanças, dos seus meios, no mês de dezembro. E sem mais delongas, para hoje nós estamos aqui com uma convidada, a Penina Maús, e nós vamos falar sobre a agricultura sustentável. Mas antes mesmo de irmos direto ao nosso prato principal, importa agradecer imensamente a tua presença aqui, Penina, e naturalmente dar-te algum tempo para tu poderes saudar aquele que é o nosso querido ouvinte. Olá, Penina. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Penina Maús, sou estudante finalista de Engenharia Agronômica e hoje estou aqui para partilharmos, informações sobre a agricultura sustentável. Muito bem. Hoje nós vamos aqui aprender elementos essenciais sobre a agricultura sustentável. Nós muitas das vezes ouvimos falar, ou melhor, nós sabemos que aquilo que comemos vem de algum lugar. Antes mesmo de entrarmos nesta coisa da agricultura sustentável, eu fiquei com muita dúvida quando ia naturalmente fuçar um bocadinho sobre esta coisa da agricultura. Em algum momento encontrava incluída a questão de criação de animais, em outros momentos não encontrava e eu fiquei sem entender o que é exatamente quando nós estamos a falar sobre agricultura, no seu sentido geral. Ok, é assim, nós temos a agricultura, que é uma junção de produção animal e produção vegetal. O que acontece? Existem ramos da agricultura. Por exemplo, a agronomia é um ramo da agricultura que simplesmente foca-se à produção vegetal. Depois temos a produção animal ou veterinária, que também é um ramo da agricultura. Então, nos casos em que encontras somente produção vegetal, trata-se do ramo da agricultura, que é a agronomia. Nos casos em que encontras uma junção de produção animal e produção vegetal, trata-se da agricultura no seu literal sentido geral. Uau, fantástico! Então, naturalmente que nós, quando fazemos uma análise assim geral, podemos encontrar lá tudo. Exatamente. Tudo. Fantástico. Agora, indo mesmo para esta coisa de agricultura sustentável, nós hoje em dia ouvimos falar de muita coisa. Agricultura verde, agricultura ecológica, agricultura sintrópica, agricultura... muita coisa, Pois. Só não falta a agricultura tecnológica, não sei se existe, Mas eu gostava de perceber exatamente a agricultura sustentável. O que é que vem a ser isto? Bom, eu primeiro vou tentar relembrar a nossa agricultura convencional, que é quando nós procuramos produzir de forma massiva. Nossa única preocupação é produzir alimentos. Depois vem a questão de sustentabilidade das gerações futuras. Exato. Começamos a nos preocupar com isso. É de onde vem a agricultura sustentável. O que acontece? A agricultura sustentável busca maximizar a produção agrícola, minimizando impactos ambientais, olhando para aquilo que é a equidade social e usando para aquilo que é a atividade econômica a longo prazo. Então, não sei se consegui trazer o real fato de termos agricultura sustentável. Estamos muito preocupados com as gerações futuras.
estamos preocupados com os impactos a longo prazo. Diferente da agricultura convencional, que só estamos preocupados com o comer hoje, comer amanhã, sem se preocupar com como estará o solo ou o meio ambiente amanhã. Exatamente. Eu posso notar aqui que a agricultura sustentável ela não vai ser egoísta, porque ela preocupa-se muito mais com outras gerações. Exato. Mas puxou aqui uma deixa, só vou aproveitar mesmo esta menção que fez à agricultura convencional para perceber um bocadinho mais ao certo como é que a agricultura convencional, ou aquela que nós estamos acostumados a ver, funciona e onde é que reside exatamente a diferença entre... É tanta pergunta, Penina, é tanta pergunta, mas eu gostava de perceber mesmo onde é que reside essa diferença. Ok. A primeira diferença entre a agricultura convencional e a agricultura sustentável é o objetivo final. Na agricultura convencional, o agricultor tem como objetivo produção de alimentos somente. Ele procura maximizar a produção de alimentos independentemente do que for. Ele vai usar pesticidas, ele vai usar fertilizantes de toda forma possível, de modo a ter o seu produto final, que são os alimentos. Agora, a agricultura sustentável, ela diz, olha, queremos produzir alimentos, sim, mas também queremos conservar o meio ambiente, queremos conservar o solo, queremos conservar a água, queremos chegar daqui a 100 ou 50 anos e saber que as gerações futuras ainda estão a ter acesso ao mesmo solo que nós tivemos hoje. Estão a conseguir produzir mais, danificando menos. Então, uma das maiores diferenças é essa. A outra diferença é porque a agricultura sustentável preocupa-se muito com aquilo que é o impacto sobre os recursos naturais, diferente da agricultura convencional. A agricultura convencional não está muito preocupada com os impactos, somente com produção. Agora, a agricultura sustentável, ela olha para aquilo que são os impactos. Ok, estou a colocar aqui um fertilizante. Qual é o impacto deste fertilizante sobre o solo? Qual é o impacto desses pesticidas sobre os alimentos, sobre a água? É basicamente isso. Fantástico. Estamos aqui a ver agora a diferença entre a agricultura convencional e a agricultura sustentável, onde nós estamos aqui, ou melhor, a Penina está a ensinar-nos aqui exatamente que na agricultura convencional o foco é mais eu tenho que produzir em pouco tempo muita coisa, enquanto que na agricultura sustentável ela vai dizer, está bom, eu quero produzir muita coisa, mas tenho que me importar com os impactos, o custo que isto vai ter, como dizia, em 3 perspectivas: ambiente, sociedade, economia, né? Aqueles 3 pilares que falou aqui sobre sustentabilidade. Mas agora, nós temos alguns princípios fundamentais que existem nesta questão de agricultura sustentável. Temos, sim. Eu acredito que qualquer atividade é regida por alguns princípios. Um dos princípios da agricultura sustentável é a conservação de recursos naturais. Se tu dizes, olha, aquilo que estavas a dizer, que já viu falar de agricultura ecológica, orgânica, todas essas agriculturas, no final do dia, elas fazem parte daquilo que é agricultura sustentável. Então, quando eu digo conservação de recursos naturais, não estamos a minimizar o uso de energias não renováveis. Exato. Quando digo energias não renováveis, eu falo de, por exemplo, combustíveis. Temos usado muito combustível no campo, né, para usar os nossos tratores,
para usar as máquinas que usamos para aplicar pesticidas, não sei o quê. Então estamos a dizer, queres fazer agricultura sustentável? Aposta em energias renováveis. Temos biocombustíveis. Fantástico. Temos energia eólica. Temos energia solar. Tem também a questão de diversificação de culturas ou rotação de culturas. Acredito que muitos já ouviram falar que os feijões têm a capacidade de regenerar o solo colocando lá nitrogênio. Desse eu não sabia, peço para repetir, por favor. Os feijões, todas as plantas, né, da família dos feijões, elas têm a capacidade de regenerar o solo colocando lá nitrogênio. Então o que é que faz-se com a rotação de culturas? Se nesta época eu cultivo milho, o milho vai retirar o nitrogênio do solo. Então na próxima época eu posso fazer uma rotação do milho com feijão. Vou cultivar feijão para quê? Para aquele feijão, ao invés de produzir, também repor o nitrogênio no solo. Tem também a questão de uso responsável de insumos. Quanto a isso, eu tive a oportunidade de estagiar em Moamba e percebi que os agricultores estão tão preocupados em maximizar a produção que não se preocupam em usar de forma racional os recursos. Querem adubar, estão a adubar com o máximo de adubo possível. Uau! Querem matar uma praga, estão a colocar o máximo de pesticida possível. Então a agricultura sustentável vem dizer, olha, por que tu não minimizas esse uso? Porque não vamos chegar a dizer à pessoa, não aduba mais, não coloca mais pesticida, mas tu podes dizer à pessoa para diminuir, para minimizar o uso daqueles insumos. E tem a questão de equidade social. A agricultura sustentável vem trazer a questão de justiça social. Não olham para raça, não olham para etnia, para religião. Eles simplesmente dizem, olha, vamos fazer uma justiça social. Todos podem praticar agricultura, todos conseguem. E a contrariedade àquilo que já estamos muito acostumados a ver no campo, que é o trabalho infantil. A agricultura sustentável tem um dos princípios que é não ao trabalho infantil. E outros princípios são tantos que acho que levaríamos toda essa 1 hora a tentar debruçar cada um desses princípios. Naturalmente. Uau! É tanta informação. Olha que ainda estamos no nosso quarto de hora e já estamos aqui a ter uma chuva de informações, uma chuva de conhecimentos, porque afinal de contas o planeta B é isto. O planeta B é este planeta no qual nós nos encontramos, mas comportando lá indivíduos que são ambientalmente conscientes. Todos nós sabemos que não existe um planeta B, como é dito. Exatamente. Mas aqui, qual é a intenção? Mostrar que o mesmo planeta é A por causa do tipo de pessoas ou do tipo de consciência de quem lá vive, e nós queremos fazer que seja B. Exatamente. Que tenha pessoas que são ambientalmente conscientes. Por isso, Penina, muito obrigado mesmo por esta chuva de conhecimentos que estamos aqui a receber. Agora, falou uma coisa muito interessante quando dizia a questão da rotação de culturas. Falava aqui sobre a questão da cultura de feijão. Eu fiquei muito, como é que eu digo, boquiaberto, porque é algo novo. Isto quer dizer que, suponhamos que haja um agricultor que esteja a enfrentar alguma dificuldade no que diz respeito à produtividade dos seus solos. Ele pode apostar a colocar lá feijão e depois disso para tentar ver se o solo regenera-se. O que vai acontecer? Se o problema do solo for nitrogênio ou compostos azotados, vai resolver naturalmente. O que eu percebi durante o meu estágio em Moamba, nos campos com feijões,
eram campos com uma aparência muito fértil. Não posso dizer que eram férteis, porque para isso tens de fazer um teste de fertilidade. Mas eram campos que tu olhavas, tu dizias: uau, esse campo parece fértil. E campos que eram somente campos para milho, mandioca, eles pareciam muito secos, naturalmente. Então, o agricultor não tem a capacidade de fazer testes de fertilidade, mas ele pode apostar, dizer: olha, tem uma planta que dizem que regenera Exato. o solo. Deixa lá, nesta época, eu produzir feijão. Enquanto eu tento regenerar o meu solo, eu também vou produzir feijão e vou produzir folhas do feijão. Vou vender, vou consumir e, em contrapartida, estarei a tentar regenerar o meu solo. Uau, naturalmente, se nós formos a ver, a maior parte dos agricultores no nosso país são de pequena escala. Exatamente. E não têm esta condição para poder fazer testes laboratoriais. Exatamente. Então podem fazer aquela técnica, eu costumo dizer técnica do bebê, em que não tem nada a ver com agronomia, atenção, é uma técnica assim É uma novidade para mim. meio louca que eu costumo usar, que é a técnica do bebê, em que o bebê quando chora, a mãe dá leite, não é? Vê fralda, não é? Vê não sei o quê. Então, meio que os agricultores também podem fazer um pequeno jogo, mas naturalmente mais certeiro, tentando com algumas culturas, como é o caso, por exemplo, do feijão. Agora, como é que a agricultura sustentável vai tratar do solo, vai fazer o manejo do solo, de modo a garantir que este solo seja mais fértil por longos períodos, por longos momentos? Já falei de uma. A rotação. Formas, que é a rotação de culturas. Exato. A outra forma é o plantio direto, que é um plantio chamado zero tillage. Uau. Tu literalmente chegas no solo com a tua semente e semeias. Tu não mexes no solo. Como assim? Zero tillage. Zero, tu não fazes a preparação Sim. do solo. Tu ages como se o solo te dissesse: já estou pronto, já Exato. estou preparado. Tu só chegas lá, colocas a semente, um plantio direto. Colocas a semente, tua semente nasce, tu só te preocupas com aquela parte em que vai sair a plantinha. Vais tirando aquelas infestantezinhas que estão ali mesmo, naquele raio. Sim. Não precisa estar ali com a enxada, bater no solo, não sei o quê. Exato. Tem a outra questão, que é a questão de cobertura vegetal. Alguns agricultores, acredito que foi nessa perspectiva de... Como é que é? De teste do bebê, algo do gênero. Acho que eles descobriram, e foi uma descoberta certeira, que ao colocar entre as linhas, ou posso chamar de corredores, né, das culturas, Exato. colocar uma cobertura vegetal, aquela cobertura vai manter o solo úmido, vai ali provocar um ambiente propício para que outros animais próprios para o solo se desenvolvam e fortaleçam aquilo que é o solo. Tem aquilo que também é a adição de matéria orgânica. Adiciona-se matéria... Antes dos fertilizantes, nós já sabíamos que podíamos ir lá adicionar estrume, não sei o quê. Mas agora, hoje em dia, queremos fertilizantes. E estamos a descobrir que os fertilizantes estão a dar cabo dos nossos solos. Então, a agricultura sustentável chama para o uso da matéria orgânica nos solos. Então, tens rotação de culturas, tens plantio direto, tens adição de matéria orgânica, tens cobertura vegetal. Muitas técnicas aqui muito interessantes e parecendo que não, são técnicas que eu, quando olho, reconheço que são propícias do nosso contexto. Exatamente. Um agricultor em pequena escala consegue fazer o zero tillage. Exatamente. Olha, eu até já sei o zero tillage. Muito bem, afinal de contas este é um programa para todos nós aprendermos. Agora, dados das Nações Unidas indicam
que mais ou menos no ano de 2050 nós poderemos ter mais ou menos 9,7 bilhões de habitantes, ou mais que isso. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos é a questão de alimentação para todas estas pessoas. Exatamente. Será que fazendo uso ou praticando a agricultura sustentável, respeitando o tempo, respeitando o solo, a natureza, será possível garantir alimentação para tanta gente assim? Bom, eu acredito que sim. Primeiro porque a palavra sustentabilidade nos remete a muita coisa. Nos remete a bom estado. Falo de sustentabilidade no geral. Nos remete a boas situações em um período muito longo. O que nós estamos a fazer agora, as práticas agronômicas que estamos a ter agora, estão a nos dar lucro agora. Mas daqui a alguns anos, se calhar, já não teremos solos propícios para praticar a agricultura. Se nós praticarmos a agricultura sustentável de forma eficiente, temos sim capacidade de ter alimentos orgânicos para todos e sem danificar o meio ambiente. Excepcional, sem comentários. Agora, quando da sua explicação aqui falou, mesmo quando estávamos a falar aqui sobre essas técnicas de manejo sustentável do solo, falava sobre a questão de agroquímicos, né? Estava a falar de pesticidas, fertilizantes e falou aqui um pouco sobre a questão do uso dos compostos orgânicos, adubos orgânicos. Então eu queria perceber um bocadinho mais sobre esta questão de uso de adubos orgânicos em casa, se nós também podemos ter ou fazer, o que é que são exatamente, um bocadinho mais sobre isso. Bom, a parte excepcional da agricultura sustentável é que pode ser praticada por qualquer pessoa. Não é... Como é que é? Não fura o bolso. A comida, os restos de comida, restos de comida que nós temos em casa, no final do dia, bem tratados. Eu até costumava ver vídeos, né? Durante os anos de curso. Exato. Eu procurava ver vídeos na internet para ver como é que é possível fazer adubo orgânico com comida. Então tu podes ter adubo orgânico com os restos de comida da tua casa. Tu podes ter adubo orgânico. Muitos agricultores moçambicanos têm criação de qualquer animal em casa. Exato. E muitas das vezes nós achamos aquilo, as fezes dos animais, nem sujidade, estamos aí a varrer. Aquilo poder aproveitar. Se teve a oportunidade de ouvir um professor meu de ecologia a dizer que ele já ouviu falar de uma farma em que eles têm um lado onde praticam agricultura, um lado onde fazem criação de animais, um lado onde os animais vão comer e tudo mais. Então o que é que o fazendeiro fez? Criou uma espécie de caminho entre o lado onde pratica-se agricultura e o lado onde os animais ficam. E sempre que ele quisesse tirar os animais para pastar, não sei o que, ele dividia o lado agrícola em várias partes. Este ano estou a produzir aqui, nessas 3 não estou a produzir, então vou trazer os animais para esses 3 lugares que não estou a produzir. Enquanto eles pastam, eles vão obviamente deixar fezes naturalmente lá. E naturalmente ele está a adubar o solo dele, que ele vai usar nas próximas épocas. Fora os animais, a comida, tenho em mente outras formas de adubo orgânico que estão a me fugir agora. Naturalmente, é normal. E eu achei interessante esta abordagem do fazendeiro, que ele usa naturalmente o esterco. Exatamente. para adubar. Isto é muito interessante, porque se for a ver, uma das grandes causadoras das mudanças climáticas é a questão da indústria da pecuária. Exatamente. Né? Eu até diria agropecuária, né?
E naturalmente as fezes têm um contributo muito grande na conta das mudanças climáticas. Exato. E arranjar uma forma de reutilizar ou fazer algo valioso com elas é muito importante. Eu acho que é muito importante. Agora, eu gostava de perceber, eu quando estava aqui naturalmente a bisbilhotar algumas coisas, encontrei uma questão que falava sobre as pragas, mais ou menos. Como é que na agricultura sustentável nós podemos lidar com as pragas? Sendo que não usamos muito assim as questões de químicos tóxicos e todas essas coisas. Nós temos aquilo que chamamos de controle de pragas. O controle de pragas pode ser biológico, pode ser químico, pode ser físico, pode ser mecânico. A agricultura sustentável foca no controle biológico. Olha, eu tenho uma praga X, vamos supor é um ácaro, e eu descubro o predador natural daquele ácaro. Ao invés de eu estar ali a colocar acaricida para o ácaro morrer, eu vou colocar ali uma quantidade ínfima do predador natural do ácaro. O que é que vai fazer o predador natural? Ele vai comer o ácaro por mim. Isso é controle biológico. Eu uso o predador natural daquela praga que está no meu campo. Só que onde é que está o problema do controle biológico? Tem que ser muito, mas muito tratado com cuidado. Existem cálculos, né, que tu fazes. A percentagem de pragas no meu campo é esta. Então, a percentagem do predador natural tem que ser esta, que é para o predador natural não te trazer problemas também. Sim. Sim. Em vez dele vir controlar só, ele controlar e depois começar já a ver a tua cultura também como um alimento. Também tens de ter em conta aquele predador natural, para além dos ácaros, o que é que ele come? Ele come alface? Ele come folhas de limoeiro? Não come. Então, ele não vai me dar trabalho no quesito de comer as plantas. Mas também pode dar trabalho no quesito de passar doenças, se calhar passa doenças para humanos. É um estudo por detrás disso, mas a agricultura sustentável foca somente no controle biológico de pragas. Uau! Controle biológico mais ou menos seria usar alguns seres, alguns organismos. Exatamente. Para fazerem face àquelas pragas. Exatamente. Ao invés de nós termos que usar algumas substâncias, etc. Eu acho muito interessante, fugindo um pouco ou tentando fazer uma ponte com uma situação que eu lembro, aquilo acho que foi há 2 ou 3 anos, já não lembro muito bem. Eu assisti a um documentário que falava sobre coelhos. Em um lugar, aquilo acho que é na França ou Suíça, sei lá, tinha uma população excessiva de coelhos. Então eles arranjaram uns outros animais, chamam furões, colocaram lá e aquilo criou uma situação muito interessante, porque por si a coisa estava-se a controlar. Exatamente. Então não era preciso as pessoas terem que... Naturalmente que é tudo um estudo controlado, como a menina bem diz. Não é só de repente, pá, como dizemos, já está a acontecer. Já está. Não. Agora, eu queria perceber um bocadinho sobre esta questão de variedade, né? Variedade de vida, variedade de seres, nos campos agrícolas. Vemos ali abelhas e tudo mais. Então, eu queria perceber como é que a agricultura sustentável vai promover essa biodiversidade agrícola, como é que vai promover esta variedade de seres no mesmo espaço e por que é que é importante nós termos assim variedade e seja lá o que for num campo. É assim, vamos lá, tu tens teu campo, né? Meu professor de práticas agrícolas costumava dizer que as pragas só aparecem quando tem comida. Uau! Então, a biodiversidade, ela meio que ajuda o agricultor a não ter que fazer o trabalho da própria natureza. Quando nós não temos variedade de seres,
Quando nós não temos variedades de seres num lugar, eu vou usar um exemplo prático. Estou a cultivar milho. Sou a única. Sim. A única cultura que tem no meu campo é milho. Não tem árvores, não tem uma outra cultura, não tem animais. Ali só tem milho. Exato. O gafanhoto já olha para ali como a mira. Ali tem milho. Ele vai atacar sem pensar duas vezes. E vai devastar. Não tem nada, nem ninguém para atrapalhar a ele ou controlar a ele. Ele simplesmente vai devastar aquela área. Agora, se eu tenho uma área diversa, onde tenho culturas de milho, tenho árvores, tem aquilo que chama agricultura sintrópica, é meio que uma mistura de árvores e outro tipo de culturas. Tenho ali certos animais, não sei o que. O gafanhoto vai desaparecer sim, mas ele vai ter algumas dificuldades para encontrar aquilo que é o objetivo dele. Então, a biodiversidade não só ajuda nesse âmbito, mas também ajuda no âmbito que é muito falado hoje em dia, que são as mudanças climáticas. Como? Ai, Manel. Queres me fazer falar, né? Então, vamos lá. Se tu tens um campo Exato. como eu estava a falar, de milho, né? Nós sabemos que as mudanças climáticas, por causa das mudanças climáticas, temos problemas de sol, não sei o quê. Mas se tu tens árvores que estão aí a arejar o lugar, as plantas em si estão aí a contribuir para aquilo que é... Como é que é? A palavra está-me a fugir agora. Eu trazia ela comigo. Era meu checkmate de Deus. Como é que é? Interdependência, sei lá. Não. Vamos lá. Uma área diversa, Sim. ela tem... É como se fosse uma floresta amazônica. Uhum. Ela tem uma capacidade de contribuir mais para o Sim. ambiente do que uma área que não é diversa. Porque cada planta é uma planta. Exato. Há plantas que emitem mais, há plantas que emitem menos. Então elas todas, em um conjunto, elas como se estivessem a se ajudar. Como se formasse mais ou menos um ecossistema, assim, né? Sim, e como se o ecossistema lutasse contra aquilo que são as mudanças climáticas para aquela área. Estou a falar de uma área pequena, né? Um microclima. Fantástico. Exatamente. Então é basicamente neste sentido. Então imagina vários microclimas ao redor do mundo vão acabar tornando um macroclima. Havemos de olhar se calhar para frente e dizer, olha, sem querer acabamos ajudando na perspectiva de mudanças climáticas. Exato. Eu lembro muito bem, num dado momento, alguém dizia que há muitas ações de plantio de árvores e tudo mais, mas o maior problema é que essas árvores, as pessoas não percebem a importância que elas têm. Exatamente. Era na piada, mas é sério. Sim. Se colocássemos, por exemplo, tangerineiras, laranjeiras, papaieiras, aí por aí, seria mais produtivo, porque as pessoas iam perceber, afinal de contas, o que é que está a acontecer aqui. Exatamente. Então, eu quando vejo essa questão desses modelos de práticas agrícolas, de prática agrícola, eu costumo ver que sempre põem ali espécies que também têm algum valor. Não Exatamente. simplesmente colocarem árvores, porque tem que ser árvore. Tem que ser árvore. Tem que ser árvore que também vai dar-nos alguma coisa que Vai dar a nós, vai dar ao ambiente. naturalmente. Sim. Agora, uma coisa, eu tenho notado muito que a questão, falava aqui sobre a questão das mudanças climáticas, e o que acontece é que a maior parte dos lugares, por causa da demanda por terra, acabam sendo desmatados. Podemos ver, por exemplo, quando pesquisamos um pouco fora, né? Um pouco fora daqui do nosso contexto, a questão da Amazônia, não só, aqui mesmo no nosso contexto há algumas áreas onde naturalmente nós queremos cultivar, estamos já a tirar tudo que lá tinha. Agora, na agricultura sustentável, será que há alguma forma de produzir
de modo que nós possamos reduzir o espaço que vai ser usado? Bom, eu ia falar do Zero Tillage e da agricultura sintrópica, mas talvez também procurar se ver mais. No meu trabalho de licenciatura, Exato. era suposto que usássemos uma área muito grande. No entanto, apostamos em usar um modelo chamado row column, linha coluna. O que o modelo faz? Ele reduz a área. Exato. Tu vais ter um layout menor em relação àquele que tu terias. E em consequência tu vais usar uma área pequena. Infelizmente não pesquisei como é que esse row column aqui está a ser abraçado de modo a ajudar na agricultura sustentável, mas fora do nosso continente este modelo já está a ser muito usado. Literalmente manda os estudantes abraçarem esse modelo porque ele te permite usar uma pequena área para produzir a mesma quantidade que tu ias produzir numa área grande. Isso ajuda muito. Tu não vais ter aquela necessidade de abater, não sei, 50.000 árvores, sendo que tu podias abater muito menos que aquilo. Então não teria aqui uma resposta específica, mas acredito que o row column, se for muito bem estudado, pode vir a ser uma solução. Fantástico. Eu lembro-me uma vez, nestas mesmo, aqueles dias em que a gente está ali no YouTube, não sei quantos, acabamos vendo muita coisa. Então, eu lembro-me uma vez, vi algumas coisas que eram feitas, por exemplo, na parede, assim, algumas pessoas colocavam ali algumas garrafas PET e colocavam ali dentro alguns vegetais. Chama-se agricultura vertical. Agricultura vertical. Então eu estava ali a ver um bocadinho sobre aquilo. Uma vez também vi numa conferência, foi na Alcoy, né? E eu via, chamam de hidroponia. Sim, eu estava a ver. Eu fiquei cheio de curiosidade. Só que eu depois disse, não, mas eu faço muitas perguntas, então vou fazer tantas perguntas e as pessoas depois acabam ficando todas aborrecidas. Mas depois eu fui tentar ver um bocadinho sozinho, mas eu acabei percebendo que de facto há muita coisa, há muitos métodos que são feitos e que nós aqui ainda infelizmente não estamos a aplicar. Eu achei muito interessante essa questão que dizia esta questão do room column e espero mesmo que faça pesquisa sobre isso, que nos informe, porque afinal de contas nós estamos a precisar de uma luz. Onde é que vamos? O que é que nós vamos fazer para alimentar tanta gente sem danificar o meio ambiente? Então eu acho mesmo, Penina, que pode ser pioneira nisto aqui. Eu ainda não ouvi falar. Somos jovens, temos que fazer acontecer, como dizemos. Agora, vamos mesmo falar, eu queria perceber um pouco mais sobre a questão da conservação da água. Falamos aqui muito sobre a questão da conservação de solo, exato, solo, sementes, produtividade, mas agora, quanto ao elemento fundamental, água. E nós sabemos que nosso país tem algumas áreas, principalmente aqui na área sul, né, onde são propensas à questão de escassez hídrica. Então, eu gostava de saber o que é que basicamente pode ser feito na agricultura sustentável para lidar ou para usar de uma forma melhor, produtiva, a água. Ok, eu vou tentar falar no nosso contexto, no contexto da agricultura em Moçambique. Nós temos duas épocas, uma época quente e chuvosa e uma época fria e seca. Na época quente e chuvosa temos grandes extensões de água a transbordar e a ser perdida. Então a agricultura sustentável diz, olha, vamos lá conservar essa água das chuvas. Existem métodos de conservação de água no próprio solo. Cria-se uma espécie de bacia. Na época chuvosa, aquela água fica lá. E quando chega a época seca, aquela água é utilizada.
Então isso vai não só trazer água para a própria agricultura, mas também vai minimizar o uso da água dos rios, da água de outros sítios. Tem também a questão de construir-se uma espécie de reservatório. Construir reservatório, começamos a pensar muito, vamos gastar, não sei o quê, mas eu já vi nos campos reservatórios rudimentares que serviam de forma magnífica para conservar a água das chuvas. Então, uma das coisas que a agricultura sustentável olha é na água da chuva que está a ser desperdiçada e opta pela conservação da água não só no solo, mas também em reservatórios construídos. Exato. Para dizer que nós não precisamos sempre de ter muita tecnologia ou muito dinheiro para nós garantirmos que a produção de alimentos seja sustentável. Exatamente. Falava aqui sobre a questão de reservatórios. Eu, por acaso, ontem, eu estava sentado, de repente comecei a ouvir: está a chover. Foi ontem ou antes de ontem? Um desses 2 dias. Ontem. Antes de ontem? Não. Antes de ontem também choveu. Os 2 dias choveu. Num dos 2, eu estava sentado, de repente começou a chover. Está a chover. E estava a chover a sério. Eu comecei a pensar quanta água a gente podia captar. Exatamente. Para fazer uso em outras épocas, porque agora é época chuvosa. Na sim. época chuvosa chove tanto e depois perde-se tudo. É como se não tivesse chovido em nenhum momento. Então, era interessante mesmo esta abordagem de colher esta água, fazer pequenos reservatórios, etc., para garantir que desta forma durante a época seca tenhamos água para irrigar os campos. Por acaso eu até fiz um videozinho, daqueles meus vídeos. Para quem não sabe, é só me seguir nas redes sociais e vai lá ver alguns vídeos que eu faço. Querido amigo, querida amiga, importa referir que hoje nós estamos na nossa 13ª edição do Planeta B. Estamos aqui em conversa com a Penina Maús e estamos a falar sobre a agricultura sustentável. Já parou para pensar de onde vem o seu alimento? Já parou para pensar se foi produzido respeitando o meio ambiente, se foi de uma forma assim à maneira ou de facto uma forma saudável? É muito importante nós começarmos a pensar nisso, porque nós somos os consumidores e nós, como consumidores, temos o poder de escolha. Se toda a gente estiver a comprar produtos que são produzidos respeitando o meio ambiente, naturalmente quem faz sem respeitar vai deixar de o fazer e vai seguir a nova tendência. Agora, Penina, eu gostava de perceber quais são os desafios, assim como soluções que tem visto no que diz respeito ao acesso a insumos agrícolas sustentáveis, principalmente para pequenos agricultores. Um dos principais desafios é a resistência à mudança. Eu acho que isso é um pouco natural, ou tornou-se natural, das pessoas resistirem à mudança. Olha, eu já faço assim, por que eu tenho que fazer desse jeito? Então, um dos principais desafios é a resistência à mudança. Tu vais chegar no agricultor, por exemplo, hoje em dia implementaram-se muitos programas de educação ambiental, muitos programas que é para capacitar o agricultor a cultivar de forma sustentável, mas é o próprio agricultor que vê aquilo de forma banal. Diz: olha, estão a vir aqui me dizer que eu tenho que respeitar uma árvore. De que eu vou viver se não cortar aquela árvore e ter lenha em casa? Estes aqui estão a falar, não sabem de nada. É o próprio agricultor que resiste quando chegas e dizes: olha, que tal ao invés de tu usares tanta quantidade de pesticidas, reduzires para esta? E ele mesmo olha para ti e diz: olha, tu não sabes as pragas que estão no meu campo. Então, eu acho que um dos principais desafios é a resistência à mudança. O outro é a falta de acesso aos recursos.
Tu chegas com uma ideia magnífica e brilhante, mas tu não tens recursos para aplicar aquela ideia no terreno. Tu precisas de transporte para entrar no campo e conversar com os agricultores. Tu precisas que alguns documentos sejam assinados para tu teres uma entrada, digamos que, como é que eu diria, não problemática. Hoje em dia, se tu vais para um lugar sem um documento reconhecido, vão te insultar. Às vezes eles só querem ver um papel assinado e carimbado. Se tu não tens, vão dizer, não estás a fazer o quê aqui? Queres nos roubar terrenos? Já ouvi uma citação do gênero. História de terrenos? Sim, estás a vir roubar terrenos. Estás a vir nos ensinar, nós não sabemos. Então, outra é a necessidade de superar padrões estabelecidos. Na agricultura, muita coisa já foi estabelecida. Está a ser muito difícil chegar a dizer ao agricultor que, olha, tá bem, foi estabelecido, mas está a fazer mal ao meio ambiente. Que tal? O agricultor te diz, não. Há muito tempo que nós vivemos assim. Você nasceu, nos encontrou, nós já vivemos assim. Isso é um padrão. Todo mundo faz assim. E oportunidades incluem inovações tecnológicas. Há dias eu estava aqui, também nos meus pensamentos, a pensar na quantidade de jovens que têm ideias tecnológicas. Se calhar, se criasse um programa para jovens apresentarem suas ideias tecnológicas. Tem muitos jovens com ideias tecnológicas sustentáveis, mas que simplesmente não estão a ter espaço ou acompanhamento para apresentar. E outra oportunidade seria uma demanda crescente por produtos sustentáveis. Se começasse a produzir alimentos sustentáveis de forma massiva, vamos notar que nas prateleiras vamos ter mais produtos sustentáveis do que outros. E literalmente vamos fazer, nós seguimos a moda. Está na moda comprar aquele tomate orgânico. Deixa lá comprar. E damos por nós, já estamos aí a comprar produtos orgânicos de forma massiva. Produtos sustentáveis de forma massiva. E a outra oportunidade é de mitigar impactos ambientais. Eu acho que essa é a oportunidade do dia, a oportunidade da hora, é a moda. Estamos todos preocupados em mitigar impactos ambientais. O meio ambiente já está a falar, já está a reclamar. Eu até uma vez vi na televisão um senhor a dar entrevista a dizer, não, nós precisamos construir os prédios, não sei o que, precisamos destruir aquelas árvores, não sei o que. Todos esses jovens estão aqui a falar, ela dainha para cá, ela dainha para lá. Mas o meio ambiente já começou a falar conosco de várias formas. Nós precisamos agarrar essa oportunidade. E termos a capacidade de mitigar esses impactos. Uau! Está a ser uma conversa incrível. Nós estamos a falar aqui de diversas coisas. E atenção, nós não estamos a falar só sobre agricultura no sentido comida. Nós podemos ver aqui também que foram surgindo alguns elementos, como a questão de importância de espaços onde os jovens podem apresentar as suas ideias, as suas inovações, todas em prol do meio ambiente, porque afinal de contas, no final do dia, o desenvolvimento abraça, beneficia a todos nós. Agora, falamos aqui sobre benefícios ambientais, da agricultura sustentável, falamos tantos outros. Eu gostava só, importa naturalmente frisar que já são 16 horas e 50 minutos, restam-nos poucos minutos. Eu gostava de perceber basicamente, além de todos estes benefícios, como é que a agricultura sustentável impacta as comunidades locais numa perspectiva positiva. Vou falar do uso de fertilizantes
pesticidas. O agricultor local, ele precisa de dinheiro para adquirir esses produtos. No entanto, a agricultura sustentável vem trazer uma solução que não vai furar muito o bolso do agricultor, que nem tem dinheiro para comprar esses insumos. Então, um dos impactos vai ser o impacto econômico. O agricultor vai começar a sentir que pode produzir muito e bem sem gastar muito. O outro impacto em si é a educação. Conhecimento é poder. Quando o agricultor, eu senti muito isso no campo, em Moamba, agricultores com conhecimento, porque existe um programa de rádio educativo. Tem agricultores lá que escutavam, eles até diziam: eu também escutar o programa de rádio X, então eu sei que estou a usar pesticida sim, mas eu poderia usar outra coisa. Estou a usar adubo, só que eu agora reduzi. Só uso adubo no sítio X. No sítio X estou a usar adubo orgânico. Acredito que esse era um dos nossos programas, porque nós aqui temos uma grelha que está mesmo focada no conhecimento. Então, eu comecei a ver que não, está a ter um impacto educar o agricultor com base naquilo que são atividades ou questões sustentáveis. Está a impactar não só na vida econômica, mas também está a impactar naquilo que é o próprio conhecer, saber as coisas. Tem um impacto social. A agricultura sustentável busca trazer justiça, eu disse. Nos campos, meu caro Manuel, não há justiça. Se é mulher, se é mulher. Se é homem, se é homem. Eu lembro que tínhamos que fazer uma espécie de entrevista aos agricultores. Encontramos um casal que literalmente o marido disse: não, minha mulher não vai fazer essa entrevista, eu estou a levar minha mulher embora. Se você falar com este Jair, não entra na minha casa. Ai. Você é mulher. Então, quando chega aquilo que diz agricultura sustentável e toca naquilo que é equidade social, traz a razão muitas pessoas que acham que crianças, mulheres, idosos, ou porque aquele é muçulmano, aquele é cristão, é menos do que ele. Ele começa a perceber que não, todos nós somos iguais, todos nós merecemos as mesmas oportunidades. Fantástico. Penina, a conversa foi muito... Eu não sei qual é o termo que eu posso usar, naturalmente, para descrever esta conversa, mas, na verdade, foi uma conversa muito produtiva, porque nós podemos aqui fazer um bom uso, naturalmente, daquilo que é o nosso tempo de antena para informar, e a nossa informação, ou o ato de informar, não é um informar, simplesmente informar, é um informar para a mudança, para a construção de um mundo, eu costumo dizer, de todos, por todos e para todos. Infelizmente estamos já na nossa reta final e eu gostava de dar um pequeno espaço, breve, síntese, últimas considerações que a Penina gostava de deixar a quem nos acompanha. Em primeiro lugar, agradecer a ti, Manel, agradecer à Rádio Universitária, agradecer ao programa Planeta Bay pelo convite, dizer a todos para sintonizarem a 97.4 FM, todas as quintas-feiras às 16 horas, vão aprender todos os dias, aliás, todas as quintas, né? E dizer também para trazermos todo mundo à razão. E antes de julgar qualquer iniciativa, seja ela ambiental ou não, procurarmos nos informar. Tem muita gente a julgar iniciativas sem se informar, baseado em zuns. Então, dizer para informarem-se, conhecimento é poder. Fantástico, não podia terminar da melhor forma. Conhecimento é poder, vamos nos informar, vamos criar mudança, não vamos julgar, vamos garantir que tenhamos uma abordagem correta das coisas que nós podemos estar a enfrentar.
Assim foi a nossa 13ª edição, de hoje, dia 18 de janeiro de 2024, onde estivemos em conversa com a Penina Maús a falar um bocadinho sobre a questão da agricultura sustentável. Foi um programa excepcional, nós podemos aqui aprender diversos elementos. Foi um prazer enorme levar até si este momento, foi um prazer enorme estarmos aqui juntos a informar para a mudança. De Manuel Maloa para você, um grande beijo mesmo! Tchau, tchau, até a próxima quinta-feira!